Olá a todos! Vamos inaugurar uma playlist de matemática básica. Bem, essa playlist, na verdade, ela está sendo feita para servir de apoio para os meus alunos do curso Técnico em Informática Concomitante, que a disciplina é de matemática básica. Inclusive, eu deixarei os tópicos que serão abordados ao longo dessa playlist na descrição do vídeo. Para quem esse vídeo é destinado? É para você que está há um bom tempo sem entrar numa sala de aula ou que você não se sente, por exemplo, que você tem uma base matemática muito sólida. Então, eu vou procurar ao longo das videoaulas dessa playlist, procurar uma abordagem bem mais prática e o mais palatável possível. Ou seja, eu não vou procurar ser muito técnico na explicação. Inclusive, comentários no vídeo são fundamentais para eu até ajustar a minha didática. Então, o primeiro assunto dessa playlist são as noções de lógica. Então, aqui, inclusive, eu esqueci de colocar aqui acentuação, mas enfim, são as noções de lógica. Então, esse assunto, por exemplo, é muito importante nos concursos públicos. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro personagem que aparece no nosso curso é uma proposição. E aí, o que é uma proposição? É nada mais, nada menos que uma declaração que pode ser verdadeira ou falso. Por exemplo, 9 diferente de 5 é uma declaração, e aí, nesse caso, é verdadeiro. É verdade que 9 é diferente de 5. 7 ser um número maior do que 3. Isso é verdade, é uma declaração que é verdadeira. 1 mais 1 igual a 3. É uma declaração e essa declaração é falsa. Então, esses três exemplos aqui são exemplos de proposições. O que não é uma proposição, só para ficar claro? É quando eu coloco assim, 2 vezes 5. Porque quando eu falo assim, 2 vezes 5, eu não consigo atribuir um valor lógico, se ele é verdadeiro ou falso. Ele é até uma declaração. Você declara 2 vezes 5, mas você não consegue atribuir esse valor, né? Então, dito isso, o que nós vamos estudar nessa videoaula e na próxima são noções de lógica e para você trabalhar com noções de lógica, você precisa trabalhar com proposições. Então, nós vamos estudar afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, dentro de um contexto de proposição, cada proposição, e aí nós vamos representar proposições com letras minúsculas. Aqui não parece, mas é um P minúsculo e um P minúsculo aqui. Então, para cada proposição P, a negação de P vai ser denotada com um tio na frente. Então, sempre quando vocês observarem um tio P, isso aqui significa o quê? A negação de P. Então, no exemplo anterior, nós tínhamos, por exemplo, 9 diferente de 5. O que é negar que 9 é diferente de 5? O que é o ao contrário, vamos colocar assim? É dizer que 9 é igual a 5. É uma proposição? É. É falsa, mas é uma proposição. E essa proposição, ela nega a proposição 9 diferente de 5. 7 ser maior ou igual a 3. O que é negar que 7 é maior do que 3? É dizer que 7 é menor do que 3? Sim ou não? Não, porque pode ser que seja igual também, porque aqui não tem um caso igual. Então, negar que 7 é maior do que 3 é o mesmo que dizer que 7 é menor ou igual a 3. E 1 mais 1 ser igual a 3. O que é negar que 1 mais 1 é igual a 3? É dizer que 1 mais 1, perdão pela buzina aqui, é diferente de 3. Então, observe que para cada proposição você pode negá-la sem nenhum problema. E, novamente, existem proposições que são verdadeiras, existem proposições que são falsas, existem negativas de proposições que são verdadeiras, que nem esse último exemplo, e negativas de proposições que são falsas. Seguindo em frente, existe uma estrutura chamada tabela verdade, que é o quê? É você estudar a relação entre as proposições nos possíveis cenários. Então, por exemplo, se você tem uma proposição P, bem, toda proposição ou ele é verdadeiro ou ele é falso.
dado que você conhece a proposição P, por exemplo, se você supor que V é verdadeiro, então não V tem que ser falso. Negar uma coisa que é verdadeira é torná-la falsa. E aqui, negar uma coisa que é falsa se torna verdadeiro. E aí, para isso valer, nós precisamos da estrutura fundamental da lógica. O que é a estrutura fundamental da lógica? Primeiro, toda proposição, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Mais ainda, cada proposição, ou ele é somente verdadeiro, ou ele é somente falso. Além de não existir uma terceira alternativa, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e também não pode ser nenhuma das duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. E tem que ser pelo menos um dos dois e não pode ser ambos. Então, a tabela verdade, ela permite relacionar as proposições. Agora, existem outras formas de você relacionar as proposições. Como assim? Bem, a gente pode conectar proposições. Então, por exemplo, a gente pode falar uma coisa e outra. Então, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2 e 3 é maior do que 1. Ou seja, você tem uma proposição que é o 1 mais 1 ser igual a 2, você tem a proposição 3 ser maior do que 1 e você pode criar o e. Ou seja, isso e isso. Isso se torna uma nova proposição. Observe que esse e ele está conectando duas proposições. Ora eu vou representar com a letra e, ora eu vou representar com esse chapeuzinho aqui, com a boca apontando para baixo. Essa boca apontando para baixo vocês vão entender no próximo slide. Mas vamos lá. Então, digamos que você conhece duas proposições, P e Q. Então, existem diversos cenários, porque a priori um não está relacionado com o outro. Então, pode ser que ambos sejam verdadeiros, pode ser que P seja verdadeiro, mas o Q seja falso, pode ser que você tenha um caso falso verdadeiro e o caso falso falso. Então, aqui eu, inclusive, vou ter que apagar aqui a última linha. Então, você tem essas quatro possibilidades. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar, a partir desses valores, quando que P e Q são verdadeiros. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, eu posso dizer que P e Q são verdadeiros? Bem, vamos pegar um exemplo mais concreto. Então, digamos assim, eu vou fazer uma afirmação e vocês vão tentar descobrir se essa afirmação é verdadeira ou falsa, ok? Então, vamos lá. Uma pessoa que nasce no Brasil é brasileiro e uma pessoa que nasce na Argentina é argentino. Então, observe. Um brasileiro que nasceu no Brasil é o P. Um argentino que nasceu na Argentina é o Q. Ambos são verdadeiros. Então, quando eu digo que um brasileiro nasce no Brasil e um argentino nasce na Argentina, então, como ambos são verdades, o que eu disse é verdade ou mentira? Verdade. Então, isso aqui é verdadeiro. É claro que existem brasileiros que não nasceram no Brasil, mas, por favor, sejam generosos comigo. Agora, nessa situação aqui, imagina o seguinte exemplo. P, um brasileiro que nasce no Brasil. E F, eu vou falar uma coisa que é falsa. O Brasil é tetracampeão. O Brasil, nesse momento, é penta, pode ser hexa no futuro, mas enfim. Observe que eu estou afirmando assim. Um brasileiro é uma pessoa que nasceu no Brasil e o Brasil é tetracampeão. O que eu estou dizendo é verdade ou mentira? Por mais que a primeira proposição seja verdadeira, mas como eu usei o conectivo e, então eu tenho que, para a estrutura toda ser verdadeira, ambos têm que ser verdadeiros. Então, nesse caso, como eu menti no fato de, ou eu disse uma coisa falsa no fato do Brasil ser tetracampeão, automaticamente P e Q se torna falso. Por motivos análogos, se P é falso, V é verdadeiro, Q é verdadeiro, perdão. Isso aqui é falso, e se ambos são falsos, falso. Ou seja, a única possibilidade de P e Q ser verdadeiro é se ambos são verdadeiros.
Se uma das duas afirmações são falsas, então P e Q é falso. Geralmente, a gente consegue enxergar isso também com linguagem de conjuntos. Por exemplo, se eu imagino aqui, por exemplo, dois conjuntos. O que seria P e Q? Seria a interseção. Ou seja, você está no mundo do P, você está no mundo do Q. Você quer estar em P e Q ao mesmo tempo, você tem que estar na interseção. Então, para você estar na interseção, ambos têm que ser verdadeiros. Aqui no cenário aqui, nesse cenário, Q verdadeiro, P falso. Nesse cenário, P verdadeiro, Q falso. E nesse cenário, tanto P quanto Q são falsos. Então, assim, é só uma ilustração também, tá? Tentar imaginar por meio de conjuntos. Não é muito usual essa ilustração, mas é uma possibilidade. O que vocês precisam entender do E é, para ser verdadeiro, as duas afirmações, as duas proposições, perdão, devem ser verdadeiras. Agora, existe um outro conectivo, que é o conectivo OU. E aqui, vale ressaltar que esse OU não é aquele OU exclusivo. Pensando na linguagem de conjuntos, vamos fazer aqui um desenho. Eu não estou levando em consideração ou P ou Q e não ambos. Na verdade, eu estou contando com ambos também. Então, vamos pegar um exemplo. Ou eu sou alto, ou eu sou homem. Bem, se eu sou alto, já é verdadeira afirmação, não importando o fato de ser homem ou não. Se eu sou homem, não importa o fato de ser alto ou não, também é verdadeiro. Agora, se eu sou ambos, continua sendo verdadeiro. Não quero excluir, não é o ou exclusivo, é o ou inclusivo. Então, dito isso, novamente, analisando as propriedades, os valores proposicionais, vamos colocar assim, se P e Q são valores independentes, pode ser que ambos sejam verdadeiros, P verdadeiro, Q falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Então, aqui é verdade, porque ambos são verdadeiros. Aqui também é verdade, porque o P é verdadeiro, porque, novamente, tem que ser pelo menos um. Aqui é verdade, porque o Q é verdadeiro, novamente, tem que ser pelo menos um. Aqui eu escrevi VV, mas é FF. E aqui, como ambos são falsos, a única possibilidade de eu dizer uma coisa falsa envolvendo ou é se ambas as proposições são falsas. Então, essa é a estrutura bem básica da lógica. E nós vamos usar essa estrutura para classificar os valores proposicionais. Lembrando que um símbolo para o ou é o chapeuzinho com a boca para cima. Que essa boca para cima lembra muito união. E esse chapeuzinho com boca para baixo lembra muito interseção. Então, por isso dá, vamos assim, uma possível inspiração das notações. Vamos resolver exercícios numéricos ou exercícios práticos para treinar a nossa proposição. Então, eu quero verificar o seguinte. É correto afirmar que 3 maior do que 1 e 4 maior do que 2? Então, em outras palavras, eu estou enxergando 3 maior do que 1 como P, estou enxergando 4 maior do que 2, Q. Então, eu tenho que observar, nesse exemplo, o P é verdadeiro ou ele é... Perdão. O P, ele é verdadeiro ou ele é falso? Bem, 3 é maior do que 1? É. Então, P é verdadeiro. Q é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Então, como ambos são verdadeiros, isso aqui é P e Q, logo, isso aqui é verdadeiro. Então, letra A, essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. Letra B. É verdade que 3 maior do que 1 ou 3 igual a 1? Então, novamente, esse aqui vai ser o nosso P, esse aqui vai ser o nosso Q. Vamos lá. O nosso P é verdadeiro, a gente dá para perceber porque 3 é maior do que 1, e o nosso Q é falso. Mas é correto afirmar que 3 maior do que 1 ou 3 igual a 1? É correto, porque como o P é verdadeiro, e aí basta uma afirmação ser verdadeira, logo essa estrutura como um todo é verdadeira. Partindo para o próximo exemplo. Agora nós temos essa conta aqui, então novamente eu vou chamar isso aqui de P, e essa parcela vou chamar de Q.
Então aqui, P é verdadeiro ou falso? É verdade que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Sim. Por quê? Porque eu estou aplicando a distributiva. 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Como a distributiva é uma propriedade verdadeira dentro da aritmética, então o valor de P é verdadeiro. E o quê? Que notação é aquela ali? É 3 divide 7. Então, é verdade que 3 divide 7? Não. Então, o valor de Q é falso. Só que, como é P e Q, para isso aqui ser verdadeiro, ambos deveriam ser verdadeiros. Como Q é falso, logo a solução desse exercício diz que essa afirmação é uma afirmação falsa. Então, por mais que essa seja verdadeira, como você disse, isso e isso, o fato disso aqui ser falso torna a afirmação como um todo, a proposição como um todo, falso. Próximo exercício. Meio menor do que 3 quartos. E agora? Vamos lá. Então, aqui é P. E aqui é Q. Então, aqui já é fácil de perceber que o Q, por exemplo, já é falso. Porque 5 nos divide 11. Agora, e 1 meio é menor do que 1 quarto? Como é que a gente vai comparar as duas frações? Então, eu tenho aqui 1 meio. E eu quero comprar 1 meio com 3 quartos. Ou seja, tem bastante quartos, né? 3 quartos. Acho que é melhor parar com as piadas. Como é que eu comparo duas frações? Bem, para eu comparar duas frações, eu tenho que buscar um jeito de igualar o denominador. Lembra que quando toda fração a gente não pode simplificar? Por exemplo, quando eu tenho aqui 16 sobre 32, eu não posso dividir por 2 em cima e embaixo, então 16 dividido por 2 dá 8, 32 dividido por 2 não dá 16? Eu não posso dividir por um número em cima e embaixo? Assim como eu posso dividir um número em cima e embaixo, eu posso multiplicar um número em cima e embaixo. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que ver como é que eu vou igualar os denominadores. Bem, aqui é 4, aqui é 2. Eu sei que 2 vezes 2 é 4. Então, se eu multiplico 2 em cima e embaixo, então se eu multiplico por 2 em cima, multiplico por 2 embaixo, isso aqui vai dar o quê? 2 sobre 4. Agora sim, estamos com o mesmo denominador. Então, se estamos com o mesmo denominador, agora é só comparar os numeradores. Quem é maior, 3 ou 2? 3. Então, 3 quartos é maior do que 1 sobre 2. Porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 quartos. Então, esse valor de P, vou pegar aqui cor azul, esse valor de P é verdadeiro. Portanto, como eu estou falando de ou P ou Q, como P é verdade, logo essa afirmação como um todo é verdadeira. Então, espero que vocês tenham entendido uma noção básica de lógica. É claro que ainda temos mais coisa para explorar. Isso vai ser explorado na próxima videoaula, mas eu peço feedback se eu estou indo rápido demais, devagar demais, porque vai ser muito importante o apoio de vocês. Então, também peço que curtam o vídeo e até a próxima.